Nós vamos agora, dentro de geomorfologia, estudar uma parte imprescindível para a sua prova, para o seu vestibular. Nós vamos estudar as forças endógenas da Terra. E eu já quero deixar uma coisa aqui muito clara. A palavra endógena às vezes traz um pouco de confusão para vocês. Não tem nada de confuso. Forças endógenas também pode ser chamada de forças internas da Terra. Ou seja, nós vamos ver como funcionam as forças que vêm de dentro da Terra. Mas antes disso, eu preciso apresentar para você as estruturas da Terra. E para isso, eu fiz um quadro para que nós possamos estudar. Coloca a tela cheia para que a gente observe melhor. Observe comigo. Primeiro, eu quero lhe explicar o que são estruturas geológicas. Você aprendeu nos vídeos anteriores quais são as estruturas internas da Terra e aprendeu também o funcionamento do ciclo das rochas. Estruturas geológicas são estruturas formadas pelas rochas da Terra e que sustentam as formas de relevo. Ou seja, quando você está olhando um planalto, uma planície, um morro, uma depressão, uma montanha, tem que existir uma estrutura que sustente essas formas de relevo. E essas estruturas são chamadas de estruturas geológicas, ok? E quantas estruturas nós temos? Temos 3 estruturas geológicas. Os dobramentos modernos, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Volta para mim. Você viu também, no primeiro vídeo de geomorfologia, como e quando surgiram essas estruturas. Por exemplo, qual dessas é a mais antiga? É claro que você se lembra que são os escudos cristalinos. Então vamos começar a explicação dos escudos cristalinos, a estrutura geológica mais antiga da Terra. Surgiu na era pré-cambriana. Lembra-se? Está lá no primeiro vídeo do nosso módulo. É interessante você entender uma coisa. Escudos cristalinos podem aparecer na sua prova com diversos nomes, ok? O mais comum deles realmente é escudos cristalinos. Mas pode aparecer, por exemplo, com o nome de crátons, pode aparecer como maciços antigos, escudos antigos, dobramentos antigos. Caso você leia estes nomes, o outro mais comum seria crátons, está se referindo a escudos cristalinos, ok? E o que nós temos para falar a respeito desses escudos? Observe o quadro que eu coloquei para você. Eles se formaram na era pré-cambriana. Os escudos são compostos de rochas resistentes, muito erodidas e está cheinho, repleto de minerais metálicos. É por estar repleto de minerais metálicos que nós denominamos escudos cristalinos. O cristalinos é referente aos minerais metálicos. Mas vamos com calma, passo a passo. Que foi formada na era pré-cambriana, você sabe. Agora, repare que eu coloquei para você que são rochas muito resistentes. Por quê? Porque são antigas. Quando você tem uma formação de rocha recente, ela ainda está se solidificando, ela ainda está se resfriando. Portanto, ela seria ainda maleável. Não é o caso das rochas que compõem os escudos cristalinos. As rochas que compõem os escudos cristalinos são muito antigas. Lembre-se que o pré-cambriano começou há 3,9 bilhões de anos atrás. O que significa dizer que elas já estão muito endurecidas, muito cristalizadas e, portanto, são muito o quê? Resistentes. Agora, da mesma maneira que elas são muito resistentes, por serem muito antigas e estarem sujeitas há muito tempo às intempéries da atmosfera, elas também são muito erodidas, ok? Então, os escudos cristalinos são estruturas muito resistentes, porém muito erodidas. E que dentro deles, ou na sua composição, para ser mais exato, encontramos minerais metálicos. Ouro, prata, cobre, ferro, níquel, manganês, bauxita, uma série de minerais metálicos importantíssimos como matéria-prima para a indústria são encontrados justamente nos escudos cristalinos. Mas atenção, você só encontra minerais metálicos em escudos cristalinos, mas não significa que se é um escudo cristalino, obrigatoriamente você vai achar muitos minerais metálicos. Se é mineral metálico, tem mineral metálico, é escudo cristalino.
mas não significa que em todos os escudos cristalinos eu encontre abundância de minerais metálicos. A segunda estrutura geológica que eu quero estudar com você são as bacias sedimentares, aqui embaixo. Elas surgiram na era mesozoica e paleozoica, para seguir a ordem cronológica, paleozoico e mesozoico. E elas são formadas de que forma? Observe, é uma área de deposição de sedimentos, que contém combustíveis fósseis. Como assim? Lembra que eu disse para você que a rocha magmática pode se desgastar, formando rocha sedimentar? Pois de uma forma bastante semelhante, os escudos cristalinos, eles podem se desgastar, e desgastando-se os escudos cristalinos, soltam-se, desprendem-se sedimentos desses escudos cristalinos, que vão se depositar em uma outra região, formando as tais das bacias sedimentares. No entanto, esse é um processo muito lento. E enquanto os sedimentos vão se depositando, formando essas bacias, eles vão mesclando-se, misturando-se com elementos orgânicos, com restos de seres vivos, de plantas, de animais, que acabam entrando em alta pressão e alta temperatura, formando componentes que nós conhecemos como combustíveis fósseis. Por isso, se nós queremos extrair petróleo, se nós queremos extrair xisto, se nós queremos extrair gás natural ou carvão mineral, nós precisamos procurar as estruturas de bacias sedimentares, porque são nessas estruturas que esses compostos fósseis são formados, tudo bem? Por fim, nós temos a última estrutura geológica, que são os dobramentos modernos. E por que eles são chamados de modernos? Justamente porque eles se formam na atual era geológica, a era cenozoica. Portanto, é uma estrutura geológica muito recente. Se é uma estrutura muito recente, o que é que nós depreendemos disso? Olha só, teve pouca erosão e nós temos também rochas mais maleáveis e áreas sujeitas a sismos. O que são áreas sujeitas a sismos? Áreas sujeitas a terremotos. Deixa eu explicar. Como as estruturas geológicas chamadas de dobramentos modernos se formaram recentemente, elas não tiveram tempo de ser erodidas e as rochas que as compõem ainda são muito maleáveis, porque não tiveram tempo ainda de se resfriarem totalmente e de se tornarem resistentes. Isso significa que essas estruturas geológicas acabam formando uma forma de relevo que nós conhecemos como montanhas. E as montanhas estão justamente em locais de encontro de placas tectônicas. Nós vamos estudar no próximo vídeo o que são as placas tectônicas e os seus movimentos. Mas é importante você já entender que em áreas onde nós temos estruturas geológicas de dobramentos modernos, indica a presença de formas de relevos montanhosos, e essas formas de relevo indicam áreas de contato entre placas tectônicas. Portanto, assim nós aprendemos quais são as estruturas geológicas da Terra: dobramentos modernos, escudos cristalinos e bacias sedimentares. No próximo vídeo, nós vamos continuar estudando estas questões.